A parada é o seguinte, eu não sou muito chegado a filmes de super-heróis. Já tive minha época de ser fã, mas hoje em dia eu tô cansado desses filmes que saem todo ano e não aparece acrescentar em nada. Tô ligado que eu falar isso sendo fã de Godzilla é meio esquisito, mas na real os filmes de monstros saem com muito menos frequência que filmes de super-herói. Então dá pra dar uma respirada entre um lançamento e outro. Porque, afinal, se for pra ver filme descontraído e de puro espetáculo, que seja só de vez em quando, né? O negócio é que, quando eu gostava de filme de super-herói, eu tinha uma preferência muito clara aos filmes da Marvel. Assim como todo mundo, na verdade. A maioria das pessoas achava que os filmes da DC eram uma porcaria e os filmes da Marvel eram muito superiores. É claro que na época a Marvel tinha uns 10 filmes no máximo. A DC só tinha o Super-Homem e Esquadrão Suicida. Então é mais fácil dar preferência para um e não para o outro. Mas observando agora, observando de fora atualmente, eu posso dizer uma coisa com certeza. Embora os filmes da Marvel tenham feito muito mais sucesso e os filmes da DC forem muito mal escritos e serem um desastre administrativo, os filmes do Zack Snyder têm um negócio que quase nenhum filme da Marvel tem. Eles têm uma visão. No vocabulário do cinema, quando um filme possui uma visão, não é quando o filme olha de volta pra plateia, tá ligado? Mas é quando o diretor e o roteirista, que nesses casos geralmente são a mesma pessoa, conseguem passar quase ou completamente a sua ideia do produto final do filme. Ou seja, o filme que o roteirista ou o diretor imaginou na sua cabeça inicialmente é igual ou muito parecido com o resultado final. Isso, né, você pode achar que isso acontece o tempo todo, né? Pô, o roteirista faz o roteiro, o diretor vai lá, organiza a galera, eles filmam o filme e no final tá do jeito como o roteirista pensou, né? Mas na real não é sempre assim que acontece, sabe? Esses filmes de blockbuster, eles têm toda uma produção por trás. Esses filmes de blockbuster, eles são feitos para serem exibidos para milhares de pessoas, para lucrar o máximo possível. Então quando um roteirista é contratado para fazer um filme para a Marvel, ele é guiado para fazer um roteiro que seja mais ou menos da forma como os produtores querem que o filme seja. E os produtores querem que o filme seja de uma forma que lucre bastante, da forma como a audiência quer que o filme seja, entendeu? Então digamos que o roteirista faz um roteiro de uma forma que foi pedida pelos produtores, mas aí, sei lá, o produtor achou que tinha que mudar alguma coisa, que algum conceito estava esquisito, que essa ideia tá muito complicada, ou muito violenta, ou muito, sei lá, que coisas assim, sabe? Então o roteirista tem que ficar modificando várias coisas pro filme ficar da forma como os produtores querem, entendeu? E o editor e o diretor, toda essa galera passa pelas mesmas revisões. E a maioria dos filmes comerciais, os filmes blockbusters, eles passam por essa revisão pelos produtores. Eles são mais um produto dos produtores, né? Do que do roteirista e do diretor, sabe? Isso acontece com muita frequência, isso é o que mais acontece no cinema atual. Mas alguns cinegrafistas têm a sorte de conseguir trabalhar com um estúdio, com produtores que dão uma liberdade para esses roteiristas e diretores de não precisar intervir tanto assim no processo criativo desses cineastas, cinegrafistas. Então esses caras eles têm uma chance de conseguir botar completamente ou quase completamente a sua ideia no produto final, na produção do filme. Mas é claro que existe um contraponto para essa liberdade, né? Muitos dos filmes que possuem essa visão também não são muito apreciados pelo público, né? Muita gente não gosta, muita gente acha complicado, difícil, violento às vezes, ou muito parado, essas coisas assim, porque como eles não tiveram essa revisão para o público, como os produtores não guiaram os roteiristas para fazerem algo para o público, às vezes os roteiristas querem passar uma mensagem que o grande público às vezes não gosta, não é algo muito atraente para o grande público, né? Isso acaba sendo uma consequência de filmes com visão. Eles podem ou não ser apreciados pelo público, o que significa que eles não vão ser necessariamente ruins. Tem muitos filmes com visão que são amados pelo público, mas eu acho que o que tem em comum filmes de visão, algo em comum que todo filme de visão tem, um filme que tenha uma visão do diretor roteirista, é que eles têm um estilo único. Você consegue reconhecer um filme com visão, um filme que possui esse tipo de produção, né? Pergunta pra qualquer pessoa que você conhece como é que é um filme do Tarantino.
Como é que é um filme do Wes Anderson? Como é que é um filme do Michael Bay até? Eles vão saber, porque esses filmes têm um estilo. Foram filmes que não foram feitos, não foram regrados para serem pro público. Eles têm o diretor, o roteirista, eles conseguiram botar o que eles queriam muito mais do que qualquer outro diretor, roteirista em filmes que não possuem visão, né? É por isso que esses tipos de obras também são chamados de filmes autorais. Com isso em mente, por isso que eu acho que os filmes do Zack Snyder são um tanto mais interessantes, observando por esse ponto de vista. Você consegue saber quando o filme é do Snyder, né? Tem a câmera lenta, as cores sombrias, as alegorias, metáforas visuais e tal. Isso significa que eu achei Batman vs Superman um filme bom? Não sei. Não sei. Quando eu vi pela primeira vez eu não gostei. Mas olhando por essa ótica, eu acho que é um filme interessante. Mas está longe de ser algo que me agrade, pessoalmente. E é por isso que eu acho que o filme da Liga da Justiça é inferior. Porque, embora tenha tido parte da visão do Zack Snyder, depois teve todas aquelas tretas de produção, ele teve que sair, né, por causa das questões familiares. E aí entrou outro diretor, e ele quis mudar a forma como o filme estava, o Joss Whedon. Então o filme ele é meio que uma amálgama entre Zack Snyder e Joss Whedon. Não tem uma visão, sabe? Acaba misturando. Tem momentos que você percebe que foram do Zack Snyder, tem momentos que você vê que tem características do Joss Whedon. Eu acho que foi um filme que ficou bem mais confuso nesse quesito. Onde que eu quero chegar com isso? Por que eu tô falando do Zack Snyder no vídeo sobre Godzilla? É porque o mesmo que ocorre com os filmes de super-herói, ocorre com Godzilla, cara. Tem muito filme do Godzilla. Essa é a realidade. E nem todos são fantásticos, ou aquela coisa maravilhosa. Tem muito filme do Godzilla que eu considero medíocre. E tem muito filme da era Showa, dos anos 70, que eu acho que é tipo um Liga da Justiça, uma confusão comercial de produção. Filmes bem toscos, feitos pra vender boneco. Mas dentre esses, tem um filme que recebe pouquíssima atenção, embora eu acho que seja um dos mais importantes da franquia. E é esse que eu vou falar, sobre o qual eu quero falar neste vídeo, que é o Godzilla vs Ghidorah. Lançado em 1971, dirigido por Yoshimitsu Banno, que antes trabalhou como assistente de direção em alguns outros filmes até do Akira Kurosawa, como Trono Manchado de Sangue. Filme foda, filme fantástico, que vale a pena ser assistido. Só que a parada sobre o Godzilla vs Ghidorah é que ele é um filme bem maluco, mas também acabou sendo um dos filmes mais únicos da franquia Godzilla, na minha opinião. Mas para explicar sobre isso eu preciso dar uma contextualizada primeiro. Eu ainda vou fazer um vídeo de introdução ao universo Godzilla, à franquia. Relaxa, esse vídeo vai acontecer, mas agora eu só vou dar uma contextualizada bem breve sobre os filmes da época e sobre a franquia na época, né? Inicialmente, você só precisa saber aqui sobre a mudança que a franquia sofreu ao longo dos anos, ao longo dos lançamentos dos filmes, desses anos 60 e 70. O primeiro filme do Godzilla era um filme de terror, né? Era considerado um filme de terror. Uma obra metafórica sobre os terrores da tecnologia nuclear e como isso acabou afetando o Japão da época e como a população se sentia com a tecnologia nuclear, né? Mas a partir do segundo filme, que é uma sequência ao primeiro, os filmes do Godzilla começaram a perder esse aspecto de terror e começaram a ganhar um aspecto de ficção científica, filme mais sobre a bizarrice das criaturas e espionagem, alienígena, essas coisas, e foi perdendo esse aspecto de filme de terror mesmo. Além disso, o próprio Godzilla sofreu uma mudança. O personagem, né? Ele inicialmente era esse monstro ancião que despertou da sua hibernação para aterrorizar toda a população japonesa e mundial. Ele começou a se tornar mais um anti-herói que às vezes podia ajudar a humanidade, às vezes não podia, né? Ele até é manipulado para favorecer umas forças maiores que na verdade podiam ser alienígenas ou uma tribo que sabia comunicar-se com monstros ou coisas do tipo. Claro que isso também é uma metáfora para a tecnologia nuclear, porque se você parar para pensar, o Godzilla que geralmente representa a tecnologia nuclear, inicialmente era um medo
Mas depois, quando as pessoas começaram quando os cientistas do mundo começaram a aprender melhor como mexer com a tecnologia nuclear, ele foi tornando-se mais uma ferramenta. Como hoje em dia a tecnologia nuclear é utilizada para resolver vários problemas, mas também para causar muitos outros. Assim como Godzilla. Então eu não acho que é uma crítica, apenas foi uma mudança. Eu só acho que com essa mudança perdeu-se um aspecto muito importante sobre o Godzilla, que é o fato dele representar essa força implacável, esse monstro que não consegue ser parado, entendeu? Ele começou mais a ser usado como uma ferramenta, como uma arma mesmo. E muita gente considera isso algo negativo, até porque se você começar a banalizar a tecnologia nuclear, isso meio que torna-se um problema para muitas pessoas, porque muita gente é contra isso, inclusive os japoneses, né? Eles sofreram com isso. E para eles, você banalizar essa tecnologia significa que você pode eventualmente talvez usá-la para fazer o mal novamente. E nos filmes isso é até representado, mas alguns filmes foram longe demais com essa banalização. E dependendo da forma como os filmes foram produzidos, isso acabou abaixando a audiência dos filmes do Godzilla. E nos anos 70, a audiência dos filmes do Godzilla foi baixando muito em comparação aos primeiros filmes produzidos, né? A Toho estava começando a perder suas esperanças na franquia. Tanto que, quando o produtor Tomoyuki Tanaka contratou Yoshimitsu para dirigir Godzilla vs Ghidorah, ele deu metade da verba que ele dava para os outros filmes, para o Yoshimitsu, e deu 35 dias para ele fazer todas as gravações do filme. Cara, 35 dias para filmar um filme de 1h30 é pouco tempo, cara. É pouquíssimo tempo. Além disso, da forma como esses filmes eram gravados, existiam duas equipes. Uma para filmar as cenas envolvendo atores humanos, né? Quer dizer, todos os atores eram humanos, mas personagens humanos. As cenas que eles chamavam de drama, né? Eram os momentos que não envolvia os monstros. Tinha uma equipe para dirigir isso e tinha uma equipe especializada em dirigir as cenas envolvendo monstros. Porque tinha toda uma tecnologia para fazer as miniaturas, para fazer os monstros em si, né, as roupas dos monstros, e essas cenas são complicadas e tal. Todos os filmes antes desse tinham duas equipes para fazer esses dois trabalhos simultaneamente, a maioria das vezes. Mas nesse caso, Yoshimitsu teve uma equipe para filmar o drama e os efeitos. Efeitos era o nome que eles davam para essas cenas, né? Cenas de efeito, que eram as cenas envolvendo os monstros ou qualquer coisa envolvendo maquetes, nesse sentido. Em outras palavras, Yoshimitsu Banno teve que se esforçar muito para fazer esse filme acontecer, cara. Tá, mas sobre o que é o filme? Então, a história do filme não é tão complicada assim. Trata-se de um girino que começou a passar por algumas modificações envolvendo o lixo tóxico produzido em fábricas, no dia a dia, com carros, essas coisas. Os poluentes, né? Esse girino foi crescendo, tornando-se uma aberração e tornou-se o Hedorah, né? Eventualmente ele começa a passar por mutações e ficar gigante, e ele começa a aterrorizar o Japão, né? E destruir prédios, liberar um gás poluente, um líquido tóxico, e começou a causar um fuzuê no Japão, né? Aí os humanos começam a querer descobrir que problema é esse, começam a tentar estudar qual é desse monstro, qual é que está aparecendo aí, descobrem que ele teve origem da poluição e que ele passa por mutações, ele tem vários estágios de evolução, sabe? Uma coisa até que pode ter influenciado o próprio Shin Godzilla, né? Se você for parar pra ver, porque ele começa de um jeito, depois ele muda, ele fica maior, ele consegue andar na terra, depois ele consegue voar e tal. E eventualmente o Godzilla ele se envolve com isso, ele é despertado e ele meio que luta contra o Ghidorah, e no final o Godzilla e os seres humanos eles meio que trabalham em conjunto para derrotar o Ghidorah, né? Porque os seres humanos desenvolvem uma tecnologia que é capaz de destruir esse monstro, e o Godzilla meio que leva esse monstro até esse momento. E no final os dois meio que finalizam o monstro de formas diferentes e tal. O que fez esse filme ser tão único é a quantidade de cenas malucas e psicodélicas que ele tem.
como a cena da balada, onde as pessoas estão usando máscaras de peixes e dançando com umas projeções bem coloridas no fundo, uma coisa bem doida. Ou a cena onde o Godzilla manda o seu grito na frente do sol nascente. Ou a própria abertura do filme, que envolve uma mulher cantando e tem umas projeções no fundo e tal. E tem também umas animações bem doidas ao longo do filme, que acontecem entre cenas, e eu achei isso bem foda, essas animações, na real. Sem contar, é claro, da famosa cena em que o Godzilla voa com o seu bafo atômico, né? Com o seu sopro atômico. É desse filme que tem essa cena, e ela ficou muito famosa na internet. Muita gente conhece esse filme por causa dessa cena em si. Muita gente não sabe que veio desse filme, mas conhece essa cena específica, pois ela representa muito bem as tosquices da era Showa e Godzilla. E essa cena é fantástica e sim, representa muito bem como é que estava o estado da franquia nessa época. O engraçado sobre essa cena é que o diretor preparou ela para que ela possa ser removida do filme, entendeu? A cena anterior e posterior, elas podem se conectar se você tirar essa cena do meio, entendeu? E ele ele mandou uma solicitação pro produtor perguntando se ele podia deixar essa cena do filme. O produtor na época tava com problemas de coração, mas o assistente dele falou que o produtor deixou essa cena no filme. Ou seja, essa cena tá no filme porque o produtor quis. Não foi uma coisa que o produtor discordou, não. Mas anos depois, o produtor disse que não deixaria o Yoshimitsu Banno fazer mais nenhum filme do Godzilla. Ou seja, algo nesse filme, que não é a cena do Godzilla voando, perturbou muito o produtor. Muita gente considera esse filme um dos piores filmes da franquia, ou até um dos piores filmes já feitos. Eu não sei dizer, mas eu digo porque, pra mim, esse é um dos filmes mais interessantes do Rio dos Monstros. Por ser diferente, por tentar coisas novas, e simplesmente por existir, por ter sido feito, tendo em vista todos os obstáculos que o diretor teve no caminho. E como eu falei antes, o filme pode não ter agradado a muitas pessoas, mas ele tem uma visão, ele possui um estilo, uma identidade visual. Claro que ele ainda é um filme do Godzilla, ainda tem muitas características clássicas dos filmes do Lagartão, mas dá pra ver que o diretor tentou fazer algo diferente com o material que lhe foi apresentado. De qualquer forma, comparando com os filmes anteriores e posteriores, esse é um filme que foi muito lembrado atualmente. Atualmente ele é bem lembrado. O que é muito bom, porque tem muitos filmes da era Showa que foram meio que esquecidos, né? Porque os filmes da era Heisei e o Millennium são bem mais impactantes. Godzilla vs. Ghidorah é um dos últimos filmes da era Showa. Mas foi a partir desse filme que o mito Ishiro Honda, que foi o diretor da maioria dos filmes originais de Godzilla, né, os primeiros filmes da era Showa, dirigiu o filme pra caralho do Godzilla, inclusive dirigiu o primeiro filme do Godzilla. O cara é um mito, o cara é foda. Foi a partir desse filme que o Ishiro Honda começou a considerar um remake, um reboot da franquia, entendeu? Começou a pensar em formas onde eles poderiam reinventar o conceito de Godzilla, ou pelo menos começar do zero novamente. E junto com as próprias ideias do Yoshimitsu Banno e outros diretores, outras pessoas, que eles desenvolveram anos depois a era Heisei, com o primeiro filme dessa era, o Godzilla, de 1984, que depois foi adaptado, foi feita uma versão meio japonesa, meio americana, chamada Godzilla, o Rei dos Monstros, de 1985. Uma curiosidade interessante sobre Yoshimitsu Banno é que anos depois ele teve a ideia de fazer um filme do Godzilla que fosse exibido na América do Norte, inclusive que fosse produzido na América do Norte, chamado Godzilla 3D to the Max. É um filme 3D do Godzilla que fosse ser exibido em IMAX. A história seria sobre um monstro chamado Deathla, que apareceria e acordaria o Godzilla da sua hibernação nas cataratas do Iguaçu. Sim, provavelmente o Godzilla estaria dormindo no Brasil, ou na Argentina. Eu digo provavelmente porque nunca saiu do papel. Quer dizer, saiu do papel, mas nunca foi feito por completo esse filme. Então a gente não dá pra saber realmente se ele estava no Brasil ou na Argentina. O filme realmente nunca foi pra frente, mas essa vontade de trazer o Godzilla para os Estados Unidos foi o que inspirou a produção do Godzilla de 2014, da Legendary.
O filme de 2014 tem uma mensagem ambientalista, ele tem um tom meio ambientalista. Uma ideia de que o Godzilla é uma força da natureza que está se vingando pelos danos causados pelo teste nuclear e pelas bombas nucleares. Esse conceito foi apresentado na franquia do Godzilla pelo Yoshimitsu Banno em Godzilla vs Ghidorah. Inclusive, o próprio Yoshimitsu Banno foi um produtor executivo do Godzilla de 2014. Pode procurar. Ele mesmo convenceu o Gareth Edwards a manter essa mensagem ambientalista no filme. Então, se você gostou disso do Godzilla de 2014, eu gostei pra caralho desse conceito. Então agradece ao Yoshimitsu, cara. Além de ser um ótimo personagem do Tekken, mas tipo assim, é meio triste, na verdade, a trajetória profissional do Yoshimitsu Banno. Porque depois do Godzilla vs Ghidorah, ele meio que foi afastado das produções dos filmes de Godzilla como diretor, né? O produtor, ele não gostou da atuação do Banno nesse filme. E eu falei antes zoando, mas na real, ele realmente não queria que o Yoshimitsu Banno fizesse mais nenhum filme do Godzilla. E depois do Godzilla vs Ghidorah foram feitos mais alguns filmes na era Showa. E eu acho que esses filmes depois do Godzilla vs Ghidorah são meio medíocres pra caramba, meio passíveis, assim. Não me leva a mal, eu não acho que são filmes ruins. Tem o Godzilla vs Mechagodzilla e o Terror de Mechagodzilla. São dois filmes maneiros, porque tem o Mechagodzilla e... porra, é um personagem bem foda, bem maneiro. Mas mesmo assim continuam sendo filmes bem simples e muito seguindo os moldes da saga Godzilla. Não se diferenciaram que nem Godzilla vs Ghidorah. O Banno, né, o Yoshimitsu Banno, morreu ano passado, em 2017. E ele deixou um legado bem curto, né, na franquia do Godzilla. O monstro dele, o Ghidorah, apareceu de novo em Godzilla Final Wars e foi derrotado muito rápido. Foi tipo só um cameo bem curto, assim, né? Bom, nesse filme tem monstro pra caralho, então, né? Mas mesmo assim, ele meio que foi só a Torre falando, olha, a gente não esqueceu dele, mas foda-se. O Banno queria fazer uma sequência pro Godzilla vs Ghidorah, né? Mas ele nunca conseguiu. O filme dele foi um dos mais únicos da franquia e é um dos meus filmes favoritos do Godzilla, com certeza. Simplesmente por ser único, ser diferente, por ter tentado algo novo, e eu aprecio isso. E também porque o filme tem uma visão, é um filme de visão. E se você gostou dos filmes da Legendary e os filmes do Godzilla aqui americanos que saíram recentemente, se você tá no hype pro próximo filme da Legendary que saiu o teaser no momento dessa gravação, estamos esperando pelo trailer. Provavelmente quando esses vídeos saírem já vai ter um trailer e sei lá, talvez eu poste minha reação, não minha reação ao vivo, mas minhas ideias sobre esse filme no canal. Mas se você gosta desses filmes, cara, agradece o Yoshimitsu Banno, porque ele é responsável parcialmente pela existência desses filmes, ou pelo menos da forma como eles são hoje em dia. A obra de Yoshimitsu Banno condiz muito com o que eu estava falando no começo do vídeo sobre filmes com visão. Pessoalmente, eu acho que existe um dilema pelo qual os diretores passam quando querem fazer um filme que tenha visão, que seja dentro de um gênero que está famoso na época, né? Hoje em dia são os filmes de super-herói, naquela época no Japão eram os filmes de monstros gigantes. Por um lado, o cineasta tem a chance de expor essa visão dele para os grandes públicos, pessoas que normalmente não assistiriam filmes diferenciados, que só assistem blockbusters. E por outro lado, consequentemente também, ele pode muito bem exibir o filme dele para pessoas que vão achar o filme uma porcaria. E muitas vão achar uma porcaria. Assim, você tem o direito de não gostar dos filmes do Zack Snyder e tal. Você não está errado. Você tem a sua opinião. E, tipo, se não for um ódio puro, um ódio enviesado, você tem todo o direito de não achar bom. Mas o que eu tô falando um diretor tem muito a perder quando ele quer fazer um filme de gênero popular que tenha também uma visão. Um dia isso pode mudar. Um dia as pessoas podem começar a procurar filmes diferenciados, com estilos diferentes, que exploram novos conceitos. As pessoas vão parar de se importar com filmes feitos para ganhar dinheiro, filmes que são muito parecidos uns com os outros. Não sei, realmente não sei. Mas eu espero que aqueles artistas que tentaram algo novo e diferente num meio saturado sejam lembrados futuramente e apreciados pela iniciativa
e a coragem de apresentar algo novo. E é por isso que eu quero celebrar e fazer um brinde do suco de caju para a existência de Godzilla vs. Ghidorah. Um filme, com certeza, um dos filmes mais importantes da franquia Godzilla. Saúde!